Boa tarde a todos, né? Eu sou o Elias Cardoso, né? Sou o especialista da linha branca e vou estar passando para vocês aí esse conteúdo hoje no nosso workshop referente aí aos equipamentos da linha comercial ICFM 16, os cassetes 4 vias, né? Então a gente tem da capacidade do 24.000 aos 60.000 BTUs, a gente tem eles nas versões quente e fria, né? E todos os equipamentos estão disponíveis na configuração cassete, né? Que é a unidade fixa no teto, né? Tá? Que são as principais características do nosso produto, né? Temos várias características aí, como filtro é, antibactéria ali, né? Filtro que elimina a bactéria, né? Rapaz, uma vez eu não É, sei lá. Temos aí também Ela falou. condensador e evaporador em cobre, né? Não tem mais nada de alumínio, é tudo evaporador e condensador em cobre. Gás ecológico R32, modo de operações, tudo no controle remoto, né? É, nível de ruído, nosso equipamento aí possui ventilador BLDC na evaporadora e na condensadora, né? Que diminui o nível de ruído, tá? E entre outros que constam nesta lista aí das características técnicas, né? Aqui tem a tabelinha dos modelos e capacidade, né? Então, se vocês darem uma olhada ali, vocês vão verificar ali que é do 24 ao 60.000, né? E nas colunas ali, tipo do compressor, tecnologia, que é inverter, classificação de energia, que é A, e as versões quente e frio, e todas na tensão 220 volts, tá? Então, o benefício do equipamento cassete, tá? É o design moderno, tecnologia inverter, né? Distribuição de 4 vias, ele descarrega o ar frio pelas quatro aletas ali, né? Então ele dá um ângulo de 360 graus na distribuição do ar frio, tá? Ventilador BLDC, né? De baixo ruído, né? Direção e oscilar nas 4 aletas ali, tá? Aqui a gente vai estar mostrando para vocês os componentes da evaporadora, né? E depois vou estar mostrando como testá-los e assim por diante, tá? Então nós temos a PCI principal, ali está a foto da PCI principal, sensor de nível da bandeja, né? Esse sensor aí fica lá na bandeja da evaporadora quando é acionado por excesso de água, uma falha na drenagem ou na própria bomba de condensados, ele aciona um alarme no display avisando que tem que fazer alguma intervenção no equipamento lá, ou talvez na bomba, ou talvez no próprio dreno obstruído, entupido. Motor ventilador BLDC, a bomba de condensados, né, que fica no interior lá junto com o sensor de nível, né? Motor de passo, onde controla as 4 aletas de distribuição do ar frio da unidade cassete ali, né? Da evaporadora. O display, sensor de serpentina e sensor de temperatura. Esses são os principais componentes da evaporadora. Aqui eu tenho os componentes da condensadora, né? Nosso compressor inverter, né? O motor ventilador BLDC. Na condensadora nós utilizamos 2 motor ventilador, tá? Válvula de expansão eletrônica, pressostato de alta, pressostato de baixa, sensor de serpentina e ambiente, sensor do tubo de descarga, o nosso módulo inverter, né? Nossa PCI lógica driver e os reatores. Então, só para constar, na nossa unidade condensadora vai ter 2 placas. Uma placa que é o módulo inverter, que faz o controle de velocidades do ventilador, dos ventiladores e do compressor, né? E nós temos a PCI lógica driver,
que é onde é que está toda a memória que recebe lá as informações da unidade interna da placa principal, através do controle, é passado para placa PCI lógica e ela que faz a função de acionar na placa módulo inverter o compressor, o ventilador, ela que recebe as informações dos sensores, dos pressostatos. Se há excesso de fluido, ela atua o pressostato de alta. Se há falta de fluido, ela atua o pressostato de baixa e assim por diante. Então, nós temos dois módulos na unidade externa, a PCI Lógica Driver e o módulo inverter, que controla a parte das potências de compressor e ventilador, tá? Então, aqui nós vamos partir para os testes dos componentes, né? Esse produto, ele possui 5 sensores, né? As- é, isso mesmo, são 5 sensores, né? E os sensores desse equipamento aí são de 10K na evaporadora, o de serpentina e o de temperatura ambiente, né? E na condensadora, ele tem mais três, que são o sensor de serpentina, sensor de descarga e o sensor do tubo de descarga, né? E o sensor de temperatura externa, tá? Então são mais três sensores na condensadora, né? Aqui está o modo de como a gente vai testar, né? A temperatura de 25 graus e na escala de 20K você vai conseguir medir a resistência desse sensor, né? Que ele é de 10K. Então lá na tabelinha, temperatura em 25 graus, ele vai ter uma resistência ôhmica de 10K, tá? E assim por diante nos outros sensores, tá? Teste dos componentes aqui, o motor ventilador da evaporadora, tá? Nós temos o motor na evaporadora BLDC, né? Então, para a gente estar verificando se o motor está funcionando perfeito, a gente vai fazer o teste lá na saída da placa da evaporadora. Tem o terminal lá, XS17 lá, que é onde que vai conectado o motor ventilador BLDC, tá? Então lá nesse conector, a gente, para validar o funcionamento do ventilador do equipamento inverter, a gente tem que fazer algumas medidas lá nesse conector, tá? Então lá na placa eletrônica, lá a gente vai botar a ponteira do multímetro na saída de tensão do conector, né? E vai estar verificando entre os pontos ali para estar validando se ele está saindo a tensão correta, tá? Também pode-se medir resistência ôhmica das bobinas, mas como ele é um motor DC, fica mais difícil de tu estar validando porque ele tem uma placa eletrônica interna lá, né? Que faz o controle também de recebimento de informações e recebe e envia informações para a placa, né? Então é o feedback, né, que a gente chama de feedback, então é mais difícil estar verificando por resistência. O certo mesmo é verificar ele por tensão, tá? Então lá vai utilizar a ponta preta do teu multímetro lá, a ponta negativa, né, no GND, e vai estar validando lá entre os terminais, que nem ali, terminais 1 e 3, tu vai ter a tensão descer lá de 180 a 310 volts, conforme foi selecionado no controle a ventilação lá, vai ser, essa tensão pode variar, né, de 180 a 310 volts, tá? Para verificar o sinal VCC, vai colocar a ponta de prova no 3, que é no GND, né? E no 4, que é o pino VCC, tem que dar 15 volts, tá? Tudo isso na escala VDC, tá? Escala contínua, tá? É, o mesmo caso para medir o VSP e o FG ali, tá? Às vezes, no FG, que é o feedback ali, quando o ventilador está numa rotação ali, ele pode ser que essa tensão de 15 volts pode chegar a cair até 6 volts, tá? Então ele vai oscilar às vezes de 6 volts a 15 volts. Depende da ventilação que está acionada no controle, tá? Tá com essa ali, que é para a cidade dele.
aqui eu vou estar falando da bomba de condensados, né? Então nós temos uma bomba de condensados, ela é de 12 volts, tá? Então não pode testar ela direto na rede, tem que testar ela com uma tensão de 12 volts. Na placa também lá no terminal, na placa da evaporadora lá no terminal XS12, né? Tu vai medir a tensão DC lá de 12 volts para ver se a placa está enviando para a bomba. Então, ó, deu um problema de bomba de condensados, não tá soltando água lá, transbordou ou apareceu o alarme lá do interruptor avisando que não está drenando a água. Um dos testes que você tem que fazer é na bomba e depois a consequência é verificar o dreno, se não tem obstrução no dreno, a tubulação que leva a água para fora, né? Então, para verificar, tu vai ter que fazer o teste de resistência da bobina da bomba, né? Que fica no intervalo ali de 30 a 34,5 ohms. E também verificar a saída da placa se está enviando os 12 volts para alimentar a bomba de condensados. Aqui nós temos teste de componentes da evaporadora, ainda continua, né? Então aqui nós temos aqui a nossa placa. Às vezes pode ser que um componente ali, o ventilador, entrou em curto e alterou a amperagem lá e queimou o fusível. Aí você vai lá, faz a substituição do ventilador, não liga nada, você vai lá, mede continuidade no fusível e pode colocar um fusível novamente lá, fez os testes, não abriu mais o fusível, funcionou. Essa placa tem a opção para você estar trocando esse fusível aí, tá? Então, para testar lá continuidade normal, né? E sempre se atentar a colocar um fusível que seja igual, né? Com a mesma classificação, com a mesma identificação lá, que é de 5 amperes a 250 volts, tá? Ali tem o teste do nosso da nossa sensor da boia lá, né? Sensor de nível, né? Ele é um interruptorzinho magnético, né? Se ele tem essa boia que contém um ímãzinho nele, nessa boia, né? Quando ele tá para baixo, ele tá acionado, tá? Então você vai testar a continuidade lá nele lá, né? Em escala de continuidade bip, né? E daí tu vai ouvir o bip quando ele estiver para baixo. Aí você ergueu, ele vai cortar o sinal ali, tá? Então o sensor de boia para baixo deve apresentar continuidade quando tu botar na escala de bip lá e testar, escala de continuidade e testar com o seu multímetro, tá? Compressor, né? Nosso compressor inverter ali é que nem dos outros aparelhos que a gente já fez o treinamento aí, né? Tá até mais fácil hoje de falar desse treinamento, porque quem fez o treinamento ali quem fez o workshop ali dos FC 9, 12 lá, é tudo meio que parecido. Justamente essa família aí dos M16 é as mesmas resistências aí de sensores, a parte da codificação de erro também são bem parecidos, né? Agora, para essa linha comercial, tem algumas mudanças ali de erro referente à boia, a, tem um sensor na placa também, alguma coisa assim, tá? Mas são todos bem parecidos os códigos de erro. Depois a gente vai entrar em código de erros ali, vou estar mostrando para vocês ali, tá? Então, o compressor, né? Testar a resistência ohmica das bobinas, né? Caso você tiver um megômetro, né? Pode fazer o teste com megômetro, tá? Tem para fazer o teste de isolação de carcaça ali, utilizar lá em 500 volts, né? Aí você pode fazer o teste de resistência das bobinas, tá? A, a saída de tensão do módulo também tem como verificar, tá? E sempre que eu falo para vocês que os compressores inverter, por ser contínuo, eles dão uma resistência nos bornes meio que iguais, tá?
elas são aproximadas ali. Então, para fazer o teste ali é bem simples, né? Medir resistência nos terminais do VW, né? Também pode validar com a carcaça para ver se não tem alguma fuga, né? E essas medidas, então elas têm que dar equilibradas entre elas ali. O VW vai dar em torno aí de 4 ohms para o nosso equipamento aí de 60K, né? Para esse compressor um pouco maior aí, tá? Teste de componentes da condensadora, tá? A gente também tem os motores ventiladores lá, né? No caso, na condensadora, também são dois motores BLDC, né? Esses motores ventiladores aí, para testar, são da mesma forma do que o motor ventilador ali da unidade interna, né? Só que eles têm um pouco mais de potência, né? Então, você tem que validar conforme a gente já explicou ali, conforme eu expliquei ali, né? é, com a ponteira negativa no GND, você vai verificar lá entre os pontos 1 e 3, ele vai dar de 200 a 310 volts, né? A diferença aqui que tem o VSP e o VFG, eles dão um valor diferente ali nas saídas, tá? Então, tu medir lá 3 e 5, ele vai dar igual o do ventilador da evaporadora, vai dar de 0 a 6,5 volts. E no FG, que aqui é VFG, né, da condensadora, vai dar em torno de 7, tá? De 7 volts, tá? Então, sempre validar com o teu multímetro lá. Isso pode dar uma diferença aí, dependendo do multímetro, de até 5% aí. Então, a validação tu pode fazer direto no conector da placa lá, tá? Então, na placa da condensadora lá, vai ter dois bloquinhos de terminais lá. Então, são dois ventiladores, né? Então, vai estar no CN5 o ventilador número 1 e no CN6 o ventilador número. Dos dois conectores vão estar nessas posições lá na placa da condensadora, no módulo inverter lá, né? Aqui vamos falar do pressostato, né? Então lá na placa, no CN15 e no CN16, vão estar conectados os pressostatos, tá? Então quando o equipamento ele é maior, né, do que 24, 36, 48, 60 mil, geralmente ele tem um pressostato de alta e de baixa. Às vezes, em algumas unidades, tem só o pressostato de baixa pressão, né? Então, para validar os pressostatos aí também é medir continuidade, né? Tu mede continuidade nos terminais e também tu pode fazer um teste lá, vou explicar aqui. Tu Tu tá lá no cliente, tu desconfia que é baixa carga, mas não tem certeza. Teu manômetro tá dando lá um valor lá que tu ainda não tem certeza. Se tu fazer um jump, um jumper ali nos fios, tu vai conseguir que o compressor trabalhe. Porque isso aí ele corta o funcionamento do compressor, né? E ele apresenta o erro lá no display. Se tu fazer um jumpzinho ali, tu vai conseguir fazer com que o compressor trabalhe. Daí tu já validou, não, é falta de carga, porque tá abrindo o pressostato. Aí tu vai acrescer carga lá no teu equipamento se for no pressostato de baixa pressão, né? Agora, se tá abrindo por alta pressão, aí eu recomendo que você verifique lá o superaquecimento porque está com um excesso de carga, né? Daí ele vai abrir o de alta pressão, tá? Então é bem fácil de identificar no campo lá, porque esse produto ele tem o autodiagnóstico, aparece na placa lá o defeito, né? E daí você já vai direto na peça que está com defeito ali e pode fazer os testes. Então, aqui nos pressostatos de alta e baixa, tu consegue estar validando bem fácil ali, né?
Também pode apresentar um defeito na peça, né? Ela ficar colada os contatos e mesmo sem gás, ela vai estar funcionando, né? Então tem que às vezes prestar atenção nisso aí. Ah, tu mediu lá no manômetro, tá zero, mas o compressor tá ligando, tá acionando, tá funcionando e não tem, tá com baixa carga e o pressostato de baixa não atuou, é porque colou o contato do pressostato e o defeito é na peça, daí não é o defeito de carga de gás, aí tu não vai fazer colocação é, de carga de gás se ele tiver colado. Agora, se ele tiver o manômetro lá com a pressão baixa e ele está atuado, é porque o defeito é na carga de gás, não na peça do pressostato, tá? Então vamos para o próximo aqui. Válvula de expansão eletrônica. Esse aqui também é bem difícil de estar validando, né? Mas tem como validar diretamente na placa ali, né? As posições. Geralmente, esse equipamento, os equipamentos que utilizam, todos os equipamentos que utilizam válvula de expansão eletrônica, se não tiver um cuidado na hora da instalação lá, pode ser que danifica essa peça, né? Às vezes você vai fazer uma linha lá, o nosso equipamento aqui que é para 20 metros de linha, e daí chegou num ponto lá que vai ter que emendar a linha, porque a bobina de cobre lá vai só até 15 metros, e tu precisa de 20, então tu vai ter que emendar mais 5 metros ali. Na hora de soldar, se não está soldando ali com nitrogênio passante, pode criar aquela oxidação, aquela borra preta que dá na solda ali e está contaminando ah, essa válvula aí, né? Essa oxidação pode circular no sistema e está interferindo na válvula de expansão. Ela pode prender lá na agulha da válvula de expansão e para validar isso aí, tu vai testar a válvula de expansão, né? Vai testar as bobinas da válvula de expansão ali. Tu vai medir as bobinas, vai verificar todas as bobinas dela ali. Se tiver tudo certinho, pode ser que seja o defeito lá, alguma sujeira no sistema que acabou travando a agulha da válvula, né? Então tu já vai notar lá no teu manômetro, né? Que a pressão subiu demais ou a pressão não estabiliza, aí tu já vai ter a indicação que o defeito pode ser de válvula de expansão eletrônica, tá? Então ali estão as exposições ali no conector da placa lá da válvula de expansão, né? No CN9, né? Então a válvula eletrônica de expansão tu vai verificar lá a resistência, né? E vai medir as tensões de saída nos pinos referente a cada cor do fio ali, A, B, C e D, tá? Então lá o funcionamento dela, ela recebe os dados de saída lá do evaporador, né? A placa de lá envia para a placa lógica lá e a PCI lógica na condensadora e a PCI lógica lá vai enviar a informação para ela abrir ou fechar conforme ela recebe a informação lá e vai fazendo a expansão do gás, ela vai abrindo ou fechando a agulha lá na válvula para ter a expansão de gás. Isso aí tu vai notar no teu manômetro lá, né? Quando ela está em expansão, o teu manômetro vai oscilar lá e vai parar na pressão conforme está Faz o seguinte, aparecendo deixa o no sistema local lá, né? funcionar. No teu Ele vai, o produto manômetro, tá? Vamos para o próximo aqui. Então, nossos produtos, eles possuem autodiagnóstico de falha, né? O equipamento, ele, cada vez que falhar lá um sensor ou qualquer outro componente, ele aparece no display da unidade evaporadora lá, ou através do LED lá na condensadora, tá? Então, aqui nesse produto, o LED da condensadora fica lá na parte da placa lógica, que é a placa menor, né? Então, a gente tem essa opção aí de localizar e diagnosticar muito mais rápido
para estar solucionando o defeito lá, tá? Aqui são os códigos de erro que aparecem no display, né? Tá? Então nós temos as linhas ali com cada código, né? Vamos dar ali o exemplo aí desse equipamento aí, que é o EU, a unidade interna com excesso de água no dreno, interruptor da boia. Então a bandeja falhou lá, ou está entupido a bomba de condensados lá, a boinha vai subir e vai aparecer lá no teu display lá o EU, né? Então daí tu vai já saber que tá indicando lá que é lá no interruptorzinho da boia por uma falha talvez da bomba de drenagem ou talvez de um entupimento no dreno, tá? E assim tem vários outros erros ali, né? Que você pode estar validando para achar o diagnóstico correto do equipamento. Código de proteção, né? Esse aqui não é um erro, né? Não é um defeito de peça, né? É apenas uma proteção que o sistema todo ali tem, caso venha falhar a energia elétrica ou até a proteção ali pelo sistema de alta e de baixa pressão ali, por vazamento de gás, vai aparecer lá, vai cortar lá o nosso pressostato de alta e de baixa, né? E vai aparecer no teu visor lá o defeito que é um vazamento de gás, né? Já vai sugerir que seja um vazamento de gás. Você vai lá já com nitrogênio e faz os testes para ver se realmente tem um vazamento ou um entupimento no sistema. Às vezes um entupimento no sistema também pode abrir um pressostato, né? Tanto de alta como de baixa, né? Então vamos para o próximo aqui. Então aqui, ó, é a placa da a lógica, né? Lógica driver, né? E aí, ali está a localização do LED flash lá. Quando ocorreu o erro e não foi constatado lá na placa da evaporadora, não apareceu o erro lá, você pode estar verificando o erro na unidade externa, na placa lógica driver, né? Então, para identificar o erro, você vai verificar lá com o equipamento ligado e vai fazer a contagem de quantas vezes o LED pisca, né? Tá ali, tá um exemplozinho ali, ó. O LED pisca 5 vezes, para, depois pisca novamente 5 vezes e assim fica repetindo. Em 5 vezes, parando e repetindo. Então, no caso lá, o erro correspondente a essas 5 vezes é o E3, né? Falha de sincronia no compressor, tá? Então, para localizar o erro através da condensadora lá, é aí através dessa placa lógica driver aí, através dos LEDs, tá? Eu vou mostrar outros exemplos depois para frente, né? Nos slides aí, referente a isso aí, tá? Aqui já, ó, tá nesse slide aqui, ó. Então, o diagnóstico, né, do LED ali, né? Se você notar lá, piscou 26 vezes, aí parou, piscou mais 25, mais 26 vezes e fica se repetindo, essa é a indicação do erro FO, né? Falha no motor ventilador interno, tá? Então tu vai lá na tabelinha de erros, vai procurar lá na coluna exibição no display, não apareceu lá no display da interna. Ah, tu vai verificar lá na exibição do LED piscando na placa. Tu vai lá, 26 vezes. Falha no motor ventilador interno. Aí o que que tu vai ver? Qual que pode ser a causa? O ventilador interno da evaporadora está bloqueado. Às vezes, sei lá, caiu alguma coisa em cima lá, travou o ventilador. O motor ventilador da evaporadora está danificado. Aí tu vai lá fazer os testes na saída dos pinos lá. A placa principal da evaporadora pode estar danificada. Então tu vai eliminando ali e vai fazendo os testes, né? Caso o ventilador da evaporadora está bloqueado lá, caiu alguma coisa lá e travou o rotor, o ventilador vai lá, tira lá o que caiu lá dentro, ou alguma coisa que travou o ventilador, até um pedaço de isopor lá de transporte do equipamento, qualquer coisa que esteja travando, você vai lá, desbloqueia e volta a funcionar, tá?
caso tu medir lá nos pinos e as tensões não tiverem corretas, faz a substituição do ventilador da evaporadora. Bota um novo lá no lugar e já resolve o problema daí, tá? E assim vai, né? E caso não sair nenhuma tensão lá no pino da placa lá, substitui a placa, né? Então, a gente tem essa tabela aí, né? E essa tabela aí, ela tá disponível aí no Telecontrol, né? E no APTEC nós também temos bastante código de erro lá, tá? Então, sempre utilizar esses artifícios aí para a gente poder estar validando lá. Ah, não tenho código de erro. Ah, vou lá no APTEC, entro no site. Ah, o código de erro lá é F0, lá, FO, 26 vezes, o E1, F3. Vai lá, pesquisa, vê o que pode ser e o que tu vai testar, entendeu? Então, né, a gente tem esses códigos aí para facilitar o diagnóstico de vocês em campo aí, né, para ter uma expectativa melhor e também não ficar tanto tempo lá no consumidor para validar um defeito, né? Se já estiver apresentando no display, você já vai saber o que que é e já vai resolver, né? Isso sempre consultando lá no Telecontrol ou no site lá do APTEC para vocês saberem qual que é o defeito, né? As tabelas de erros, tá? O próximo aqui, o erro do display, né? Que nem ele estava falando ali, ó. Apareceu no display, não apareceu lá no LED da condensadora, mas no display. Então também tu vai lá no código de erro, lá no código de falha, lá, ó. Esse aqui está relacionando uma falha no dissipador do IPM, tá? Essa placa nossa da condensadora ali, ela tem um sensor que mede a temperatura ali do dissipador. Se por um acaso ultrapassar a temperatura, ele abre esse alarme aí, EP, mau funcionamento do sensor de temperatura do IPM. Até se alguma coisa bloquear a saída do ventilador lá, que ajuda a dissipar esse calor da placa ali, né? Já vai abrir esse erro aí. Então, vocês têm que ficar atento aí à tabela de código de erro para estar sempre fazendo o diagnóstico correto aí do equipamento, tá? E aqui nós vamos partir para umas dicas aí de instalação, né? O que que acontece? Você instalou o equipamento lá e logo depois da instalação aparecem os erros lá. Um dos erros é o EU lá, tá? E o que que pode ser? É na instalação não obedeceu o manual, né? No manual lá de instrução tem todo o fundamento para você estar verificando e estar interpretando do jeito que é para ser a instalação, né? Então, se você fez tudo bonitinho lá, tá tudo bonitinho, mas deixou a drenagem sem a queda recomendada, a bombinha que está lá, a bombinha de condensados, não vai conseguir empurrar essa água até lá fora, né? Porque ela vai conseguir vencer somente o sifão ali, que ela é projetada para expulsar somente até a altura do sifão e depois daquele ponto ali ela precisa ter gravidade, né? Ela, por gravidade, ela precisa procurar escoar até a saída, né? Até o dreno lá onde é que vai estar instalado. Então, sempre depois que instalar, verificar, né, a tubulação lá, a inclinação correta, tá, dessa tubulação, porque instalei o equipamento, agora o equipamento está vazando tudo pelo painel lá. O defeito é no produto? Não, o defeito está na instalação, tá? Esqueceu de deixar a inclinação correta lá, a cada 1,5 m lá, é recomendado, tá? A colocar ali a fazer uma inclinação de 1 a 2 graus, né? De 1 a 2% a cada metro, né? Então, tu vai começar numa altura e vai terminar bem mais baixo lá no ponto de drenagem, para ela ter gravidade, para a água poder estar saindo por gravidade, tá? Outra coisa legal aí instalei o equipamento num forro de gesso
E agora estão as marcas de pingo de água lá. Mas aí esqueceu de colocar o isolamento na tubulação de drenagem. Aí, como ela solta água gelada na tubulação, a tubulação é de plástico e lá em cima do gesso tem uma diferença de temperatura, ela condensa, cria gotinhas de água e pinga no gesso e com o tempo vai manchar o gesso do teu cliente. Então, não se esqueça de colocar o isolamento na drenagem também, né? Não só na tubulação ali, mas de cobre de interligação do equipamento, mas também na drenagem, né? Porque se trata de um equipamento caro que é instalado no teto, né? No gesso ou no teto vegetal ou qualquer outro teto que seja colocado lá. Se você não deixar de estar fazendo o isolamento dessa tubulação de drenagem, vai condensar e vai gotejar mesmo. Então, sempre se atentar a isso aí, tá? Aqui, conexões entre as unidades, né? Então, dimensionamento da tubulação, né? Comprimento máximo entre as unidades interna e externa, né? Dos nossos equipamentos 24, 36, 48 e 60, ou 55 mil BTUs, né? São de 20 metros, tá? Então, se atentar a essa metragem aí, nunca ultrapassar essa metragem, né? Tá? Para não ter problemas com o equipamento, tá? Brasagem, solda, né? Quando a linha lá tiver que ser emendada ou tiver que fazer um sifão se ela for instalada em desnível, e daí você precisar soldar um sifão, alguma coisa assim, cuidar, né? Com essa solda, que nem eu tinha falado anteriormente ali, né? Sempre utilizar nitrogênio passante durante a solda ali, para não criar essa oxidação de cobre ali, né? Criar aquela fuligem, né? Que pode estar entupindo lá a válvula de expansão, né? Até para os equipamentos menores aí que não utilizam válvula de expansão, também é recomendado fazer isso aí, né? Porque pode entupir o capilar, né? Então, sempre tá se atentando a esses cuidados aí, né? Pressurizar com nitrogênio lá depois que tiver tudo prontinho para ver se não tem vazamento nas soldas, se não tem vazamento nas conexões, né? Nas porcas flange, né? Você passa lá a espuminha lá, pressuriza com nitrogênio, passa lá a espuminha para ver se não vai ter nenhum vazamento, tá? Uma dica aí desse equipamento aí que ele vem com 1,1 kg de fluido refrigerante, né? Caso você ultrapasse os 5 metros ali, você tem que acrescer a carga, né? Vai ter que botar carga, os quilogramas ali por metro de tubulação, né? Então ali na tabelinha ali tem adição de carga de refrigeração, de refrigerante, né? Então tubulação superior a 5 metros, né? Tu vai ter que colocar lá, no caso do 24 mil e do 36 mil, 12 gramas por metro linear lá de linha, né? E do 48 e do 55 vai 15 gramas, tá? Outra coisa também ali referente aos desníveis, né? O desnível máximo dos equipamentos aí é de 10 metros, né? Para todos os equipamentos ali, desde o 24 ao 55 mil BTUs, né? 60 mil BTUs, né? Eles são com 10 metros de desníveis, tá? Mais uma coisa, a carga de gás que precisa ser completada pelo tamanho superior a 5 metros não é fornecida pela fábrica, tá? Então, você tem que fazer o acordo lá com o seu consumidor lá, que, instalou, o técnico instalou aqui, o equipamento não está funcionando, mas ele não botou gás. Ele só instalou o equipamento lá, o equipamento tem 20 metros de linha e falou para o cliente que o defeito é no equipamento. Aí você vai lá fazer o atendimento, mede a pressão, tem pouca pressão, e tu vai, olha a instalação, tem 20 metros ali, provavelmente que o instalador não colocou, cresceu a carga de gás. Aí você vai passar para o seu consumidor lá, para o seu cliente. Fulano, o defeito não é no equipamento, o defeito aqui é que o equipamento está com baixo fluido, porque ele instalou com uma linha
maior, só que esse equipamento só vem com carga de refrigerante para até 5 metros. Acima dos 5 metros, o consumidor que tem que pagar. Daí você vai passar o orçamento lá para o seu consumidor, para o seu cliente lá, avisando ele que o equipamento sai de fábrica com 1,1 kg, né? Para tubulações de até 5 metros. Depois disso, tudo é responsabilidade do cliente e do instalador. No caso, se tu for instalar lá, tu já conversa com o cliente, se ele quiser uma linha lá, uma distância de acima de 5 metros, que tu vai ter que pôr carga de gás, pôr cabeamento, pôr a vedação, pôr a fita PVC, todo aquele material a mais na sua instalação lá, né? Vai ter cobrado a mais do teu cliente, né? Então a garantia não vai cobrir carga de gás se o equipamento tiver com mais de 5 metros de distância ali. Então isso aí é com o cliente, tá? Vamos pro próximo aqui. Conexão elétrica, tá? Esse é um ponto legal aí para a gente discutir aí, ó. É o que eu vejo aí, o pessoal usa um monte de cabos e depois não consegue identificar o cabo. E às vezes emenda no meio dos cabos. Daí começa a dizer que o equipamento está com defeito, está dando erro de comunicação. E ele utilizou um cabo e emendou no meio do circuito lá, do tamanho da linha lá, a linha de 8 metros, emendou dois cabos de 4 metros cada um lá. Fez uma emenda bem no meio. E daí, depois de um tempo, funcionou o equipamento por um mês, 3 meses. Começou a condensar as tubulações e essa água pegou lá na fita isolante lá e acabou criando uma oxidação no cabo e deu uma falha de comunicação. Então, nunca emendar cabos de interligação, né? Utilizar um cabo PP, né? Colocar lá na pontinha dos cabos lá os terminais elétricos lá, prensar os terminaizinhos lá, né? Para fazer a interligação, tá? Então, utilize sempre cabo PP sem emendas e com os terminais, tá? Outra coisa, pô, vou instalar lá, eu tenho só um cabo de 3 vias. Vou deixar sem terra. Também não faça isso. Coloque um cabo de 4 vias que tenha o aterramento certinho lá na cor verde, de preferência, né? Conforme as normas ABNT 5410, né? Padronizado ali, as cores dos fios, né? Certinho. Sempre faça com o aterramento. Nunca deixe de botar um cabo que não tenha o aterramento, tá? Se tu tem um cabo, se tu tem o cabo lá de 3 vias, mas se tu tem um cabo verde separado, o cabo verde de terra pode ser passado separado, sem problema nenhum, tá? Desde que seja aterrado tudo certinho lá, tá? Então, os cabos de interligação para esses equipamentos são de 4 vezes 1,5 milímetro, né? Para interligação, tá? E os cabos de alimentação são para cada máquina, tu pode olhar ali que tem a seção do fio, a bitola do fio, né? Por 24 mil, 2,5 milímetros. Por 36 mil, 4 milímetros. Para 48 mil, 6 milímetros. E por 55 mil BTUs também, os 6 milímetros, né? Nunca colocar cabos menores ali, né? Vou utilizar 2,5 lá nos 60 mil, tá? Isso aí também pode ocorrer erros de tensão lá no equipamento, porque tá com cabo menor ali, né? Então pode aumentar a amperagem de funcionamento, pode dar um monte de problemas. Então sempre utilizar o cabeamento correto aí, né? Para estar instalando o equipamento, tá? Continuando ali, conexões elétricas, né? O nosso equipamento ele é de 220 volts, tá? 60 Hz monofásico, tá? E o mais importante aí, sempre alimentar pela condensadora, né? Então, por que que alimentar pela condensadora? Porque se você alimentar ele lá na evaporadora, vai até funcionar.
só que vai dar um monte de problema elétrico, porque o cabinho que vem lá da interligação da evaporadora para condensadora é de 1,5 milímetros. E se precisar de 20 metros lá, vai aquecer, vai dar um monte de problema. Então, é imprescindível que se instale a parte de alimentação do equipamento na unidade externa, né? Conforme está no manual, tá? Então, utilizar sempre a fonte de alimentação lá na unidade externa, tá? E obedecer as NBRs ali, 5410, que falam ali sobre toda a parte elétrica do equipamento, né? Tá? Então, aqui, pessoal, tá os nossos boletins técnicos aí, né? Desse equipamento, tá? Nós temos aí para o 60K e ICFM16 ali e o ICQFM16 para o frio e para o quente, um boletim lá que fala de não liga, né? E aí você desliga o disjuntor e religa novamente. Isso é uma falha lá na unidade, na PCI lógica lá, na PCI lógica driver. Deu erro de falha de comunicação ou falha de EPROM, né? Então, daí você tem que estar trocando essa PCI lógica ali, tá? E no caso ali o erro F8 é falha de comunicação entre as duas placas, tá? Entre a placa é, lógica driver e a placa módulo inverter, tá? Então, ela pode ocorrer esses erros aí. Então, você tem lá disponível no telecontrol lá, leiam esses boletins, né? E também utilizem ali o suporte técnico ali do APTEC, tá? Lá no site lá, você entrando no site do APTEC, lá tem bastante material ali, não só para a linha de ar-condicionado, para todas as linhas, né? Mas tem todos os códigos de erro. O que não tiver, você pode baixar lá no manual, né? Então a gente tem esse recurso aí do APTEC aí para estar ajudando na hora em campo lá, né? Contra esses defeitos aí que surgem na hora lá e você tem que estar resolvendo, né? E também pode acionar a gente aí através do suporte técnico, né? Nos canais ali via WhatsApp. Pode estar entrando em contato com a gente aí, a gente está ajudando vocês no atendimento lá, para caso de algum erro específico ou algum erro que vocês não estão achando o defeito em campo lá, tá? Então aqui, fala, Cássio. Só, desculpa até. Quem já trabalhou com esse equipamento já deve ter rádio de vocês, aí já tem visto alguma questão específica da placa drive ou placa lógica drive. Sou bastante aí. Elias, tem esse detalhezinho de uma piscada, é questão de atualização, né? Alguma coisa assim ou não? Isso, quando ela pisca uma vez e você tem que desligar o disjuntor lá e religar novamente, ela é um defeito de EPROM, né? Então, O que que a gente considera aí, né? Na verdade, existe uma necessidade de atualização da placa, tá? Essa atualização, a gente repor essa placa, atualizar a placa e atualizar ela e depois, tá? Mas assim, não é uma placa condenada a princípio, tá? Só deixar claro aí, quem tiver com esse isso. tipo de problema, essa placa ela vai ser recolhida, inclusive. Tá claro para ou que esse negócio está piscando uma vez, essa placa a gente vai mandar uma atualizada para vocês e essa aí a gente vai recolher para atualizar. A placa em si, o componente eletrônico, tá? Ela vai estar boa. É, isso, exatamente. Eu vi aqui no chat, eu acompanhei, respondi até um colega aqui que falou a questão da bomba de resistência de feno ali, né? E ali que eu medi aqui também tá 3.8K a 4K de resistência. Eu notei que o pessoal tá com uma dúvida aí, eu acho que faz muito sentido. Eu pediria, não sei se o Marcelo tá no canal aí, ele pode participar com a gente, ou Dinei? Boa tarde, Quer você dar está me uma ouvindo? complementada? Sim, sim. Então, quer dar uma complementada nessa carga de gás? Porque alguns aqui mencionaram, mas eu estou em dúvida, não é um. Se puder dar um reforço para a gente sobre isso. Perfeito, perfeito.
O seguinte, referente aos ares 55.000 da família IPFM15, que é o piso e teto, e o 60 ICFM16 ou ICQFM16, que é o cassete, tá? O manual ele diz o seguinte, que o produto ele vai com o IPFM15, ele vai com 500 gramas de fluido, tá? Se faz necessário completar, conforme a etiqueta do produto, para 5 metros. Tá? A gente orienta, fala bem sobre isso aí. Por quê? Porque a hora que o posto for fazer a instalação, ele vai ser necessário orçar esse fluido também em excesso aí para o consumidor. Então ele vai ter que completar para 5 metros e se a tubulação tiver mais de 5 metros, ele vai ter que ainda adicionar mais gramas lá de fluido, tá? Então para não pensar, não, ele vai lá com 500 gramas e é o suficiente para 5 metros. Não é o suficiente. Tem que completar para 5 metros, que vai ser por lá conta do consumidor, e ainda mais as cargas adicionais para tubulações acima de 5 metros. E já por caso do ICFM16, ele vai com 1,1 kg, como o Elias aí comentou, ele vai com 1,1 kg, mas para 5 metros ele precisa de 2,640 kg ou 2,620 kg, se eu me lembro bem. Tá? Então se faz necessário completar com mais 1,5 kg a 5 metros, que sai o quê? Vai na conta do consumidor também, porque é um produto da área comercial. Tá? E se passar de 5 metros, tem que fazer adição de fluido também, tá? Conforme o tamanho da linha lá, a necessidade do tamanho da linha. E sempre atentar, né? A hora que for fazer o orçamento para fazer a instalação do ar-condicionado de piso e teto ou o cassete aí de 55.000, se faz necessário já orçar o valor do fluido, para não depois chegar na hora lá e o consumidor não querer pagar isso aí. Ok? Marcelo, o Alex Barbosa está perguntando aqui. Então, nesse modelo tem que colocar no mínimo 600 gramas. Não, o ICFM, o IPFM 15, tá? Eu não estou agora com a etiqueta do produto aqui, mas ele vai com 500 gramas, tá? Aí ele tem que adicionar a quantidade necessária lá que está na etiqueta para chegar para 5 metros. Ô, Marcelo, e no nosso manual lá, que fala sobre esse 1,1 kg, então o nosso equipamento ele vai com 2,600. Positivo. Na etiqueta ele diz, para 5 metros precisa de 2,6 kg e pouco. Então, no caso, então, nossos postos autorizados vão ter que acrescentar 1,5 kg de fluido para 5 metros ainda. Correto. E esse 1,5 kg aí que eles têm que acrescentar é por conta do consumidor. Seria isso, né? Positivo. A área comercial funciona dessa forma. Então, A linha, pessoal, a linha comercial, né? retificando ali, então, né? Vocês, quando forem instalar esse equipamento, e vocês vão ver que vai ser lá, que eles vão estar com 1,1 kg, vocês vão ter que estar acrescendo para 5 metros de tubulação, mais 1,5 kg de gás, tá? Então, esse gás aí é por conta do consumidor, só para a gente estar reforçando aí. Então, nosso equipamento ali vai com 1,1 kg. Aí, se for instalado a 5 metros, você vai estar colocando ainda mais 1,1 kg, 1,5 kg de gás nesse equipamento. E se for acima de 5 metros, conforme está na tabela lá, 12 a 15 gramas por metro, dependendo do tamanho da tubulação. Seria isso, né, Marcela? Correto. Fechou, então. Então, pessoal, aqui fica aí o, o nosso e-mail, né? Se alguém tiver alguma dúvida, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, aproveitar que o Marcelo tá aí junto com a gente aí, ó, para dar mais uma esclarecida aí nas dúvidas do pessoal. Pode ficarem à vontade aí para fazer as perguntas. Alex Barbosa, ele questiona aqui
falou 1,5 kg para 5 metros, mas, quer dizer, completando, né, além do 1,100 que tem, e mais 15 gramas por metro acima dos 5 metros. Isso, Cássio. Isso que a gente passou ali, né? Então, Isso. se atentar na tabela lá, né? Que tem o de 24 e o de 36 é 12 gramas, e o de 48 e o de 55 mil BTU são 15 gramas, né? Isso. Qual a resistência da bomba condensada? Até coloquei aqui já, 3,8K. Isso. Ah, mas que tem aqui qual a resistência da bomba condensada. Ali, o Elias, só uma questão. Tem uma pessoa que perguntou aqui do compressor. Hum, Só confirma pra gente, é aquele valor de 4 ohms ou 0,4? é 4 ohms. É 4 ohms, né? Por Isso. bobina. Tá, Todas as bobinas têm que dar nesta faixa, tá? tá. Isso foi o Anderson que perguntou aqui. Legal. Mais alguém aí? Bom, pessoal, assim, lembrando aí, se possível, tá? Quem tiver vontade aí o desejo, na verdade, de receber o certificado de participação do workshop, tá? Por favor, dá uma forcinha pra gente aí, no preenchimento desse formulário, né? Essa listagem, que tem aqui o QR Code, inclusive, tá na visão que o Elias colocou, e eu coloquei aqui também no chat o link e o QR Code, tá? Lembrando que eu vou utilizar justamente o e-mail colocado aí para poder mandar o certificado, tá? Se vocês puderem aí, quem tiver o desejo, né? Preenche com carinho aí que a gente também passa para vocês aí um certificado. Vai ter novos treinamentos, tá? Vai ter talvez repeteco desse aqui também, dependendo aí do público. E aí a gente manda de novo um convite geral para todo mundo. Então tá ok, se ninguém mais tem nenhuma pergunta aí, vou estar encerrando aqui. Quero agradecer a Ô, Elias, participação de Oi. todos. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde, pode falar. Só me tira uma dúvida em relação à carga de gás. Em atendimento em garantia, também é o mesmo procedimento? Você chega na casa do cliente, vê que o produto tá sem o gás, né? Está lá no manual. A gente tem que passar o orçamento para o cliente também? Ele já está instalado o produto. Então, se ele instalou com um instalador independente e o equipamento não foi acrescido à carga, você vai passar o orçamento para ele, porque está no manual lá que o equipamento vai com 1,1 kg, tá? Ah, então tá bom, então. Então, só essa minha dúvida, só. Só essa minha dúvida, só. Beleza. Você valeu. Obrigado, Enes. Valeu, cara. Precisando, tamo aí. Tem uma pergunta aqui. Não seria, o Artec perguntou que não seria de 5 a 10K a resistência que deve apresentar a bomba? Não entendi É, aqui. De 5 a 10K? A bomba, tirando a bomba do conector da placa, a resistência medida é de 3,8. isso mesmo. É de 3 a 3 ponto alguma coisa, depende do Sim, multímetro aí, tá? sim. Depende do multímetro ali, tem um 5% aí, né? É conforme Bom, tá na foto lá, eu acho que, não sei se eu a botei foto, foto eu nesse. acho, a foto não traz a resistência, traz só a potência e tensão e corrente. Ah, não, eu acho que eu não botei essa foto aí nesse slide aí, mas eu Ah, tá. tenho ela em foto ali. Se alguém Tá bom. precisar, A gente vai estar, pessoal, com esse material que o Elias produziu aí, eventualmente mais alguma coisa, a gente vai estar disponibilizando um link para vocês, onde vai ter um conteúdo legal sobre isso, tá? Eu acho que já posso até colocar para vocês aqui no chat. Eu acho que é válido para carregar no celular, de repente.
para eventualmente fazer uma consulta, alguma coisa, tá? Estou colocando para vocês aqui. É um compiladão, uma junção de tudo que foi colocado, inclusive da apresentação do Elias. A gravação a gente vai colocar posteriormente, tá? Mas a gente vai também colocar essa gravação nesse local aqui que eu passei o link para vocês, tá? Então, eu recomendo que salvem aí o negócio, deixa gravado no celular, no navegador do celular, para poder ter isso na mão, né, como referência. Tá bom, pessoal? Eu acredito aqui que a gente já possa... Ah, aqui, ó. Ele levantou uma questão. No questionário não tem 3.8. Ah, ele já está respondendo o questionário aqui, ó. Mas considera, Ô, tá? Deixa eu falar aqui pro Carneiro. Carneiro, coloca a resposta mais próxima desse valor aí, tá? Eu acho que deve ser aquela que o Elias colocou de 30, 3.4, acho que é alguma coisa assim, tá bom? de 3 a 3 ponto alguma coisa. Tá? Depende do multímetro, tá? Sim, sim. E aí a gente vai considerar também, tá bom? Acho que é isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, eu entendo que a gente já possa encerrar, já passamos 5 minutos aí da programação, tá? E tá valendo aí pro pessoal, tá? Tudo que a gente puder ajudar, a gente vai estar disponibilizando. Tem um e-mail que o Elias já mostrou do treinamento também. Se existir alguma dúvida, não recebi o certificado. Nesse link que eu passei para vocês, dá para pedir o certificado também, tá? Se preencher lá o testezinho, na moral, ali também tem como conseguir o certificado, tá? Então é isso, agradeço a participação. Acho que fechamos aí com 67 pessoas, né? Convidados aí que puderam estar aí junto com a gente nessa tarde. Da minha parte, eu agradeço. Elias, se você quiser falar mais alguma coisa, Eu só queria considero encerrado agradecer, aí. né? Só queria agradecer a presença de todos aí. E a gente está aí à disposição para fortalecer a parceria aí. Precisando de informação, só entrar em contato através dos canais aí, que a gente está à disposição aí. Valeu, pessoal. Tchau, Uma tchau para boa todos tarde e aí. bom final de semana para todos aí.